chegando por agora. Oi, Deise, Regiane. Oi, Carol, Graça. Acho que eu tô vendo a carinha, dá para cumprimentar, né? Vamos lá. Vamos fazer essa aqui. Sejam muito bem-vindos, quem estão chegando aí por agora. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia, sou trabalhadora da Casa Espírita e a nossa conversa fraterna hoje é comigo e com toda a espiritualidade, em nome de Jesus, né? Tá todo mundo junto. E aí, para não perder o costume, né? Vamos fazer um pouquinho das canções espíritas que nos ajudam tanto a elevar, a conectar, a vibrar mais elevado. Se o teu coração suplica carinho e atenção, te sentes criança aflita, sem rumo, sem direção. Confia em Deus e segue, o amparo não faltará. Quem ora sempre prossegue, Deus não lhe abandonará.
vocês, sejam muito bem-vindos. Oi, Gessi, acabou de entrar. Márcia Matoni, acabou de entrar, seja muito bem-vinda. Boa noite, que essa seja uma noite muito especial. Boa noite. Oi, Charazona. Essa noite seja muito especial para nós, né? Como todas as outras, né? Como todas as outras. E aqui, vamos fazer mais uma, para encerrar essa parte e iniciarmos a nossa conversa fraterna. Deve haver lugar dentro do meu coração onde a paz mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens e fazer irmão, estender o amor. Só o amor, não que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz no ar, prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com alegria e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer tesão e dividir o pão. Só amor, não que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento envolve a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem. A lição do futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só amor, não que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só amor, não que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Boa noite. Muito boa noite de novo. E sempre muito boa noite. Eu vou botar a viola aqui, ó, do ladinho
pouquinho eu já apareço. Pronto. Tomar um golinho d'água. Molhar o bico, né? Então vamos lá. Meus queridos, estamos aqui, cada um no conforto do seu lar, mas muito juntos uns dos outros, podem ter certeza. Eu sinto que a espiritualidade nos une a todos, por esse sentimento maior. Podemos chamar de amor, de bem-querer, de carinho, de respeito, de alegria, de podermos nos ver, que seja por aqui de vez em quando. E o nosso tema hoje é um tema muito pertinente a uma necessidade premente que estamos vivendo nesse momento, que vem trazer sobre a paz. E eu chamei de construamos a paz e respeitemos a vida. Na verdade, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela traz várias campanhas contra o aborto, campanhas contra a violência, e ela também trouxe essa campanha, Construamos a Paz, Promovendo o Bem. E o tema hoje é inspirado nessa campanha. Eu vou começar fazendo a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, né? Uma mensagem de Emmanuel, está no capítulo 79 e diz assim: sigamos a paz. Busque a paz e siga-a. Pedro, está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade, com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula da integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés da paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Emmanuel. Convido a todos para cerrarmos nossos olhos alguns instantes e já envolvidos por essa energia benfazeja do bem, do amor e, por que não dizer, da paz que nos permite elevarmos a nossa consciência
as mais altas paragens, as nossas verdadeiras moradas, onde nos sentimos libertos dessa matéria e sentimos a nossa vida fluir dentro desse universo tão maravilhoso que o nosso Criador construiu. Que nós possamos esta noite nos envolvermos nesses eflúvios das maravilhas da consciência tranquila, do coração sereno, do amor reverberando dentro de nós, e que possamos receber a mensagem da noite como aquele bálsamo que nos complementa, que nos preenche e que nos permite juntarmos as energias necessárias para avançarmos nessa caminhada da evolução, construindo no nosso dia a dia essa caminhada que Jesus veio nos ensinar, do amor ao próximo, do dar a outra face, da caridade e do amor pleno em todas as suas condições. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Muito obrigada por cada um presente e que levemos nosso pensamento a todos os nossos queridos, amigos, parentes, aqueles que neste momento estão precisando das nossas orações. Pensemos neles e levemos essa energia tão iluminada, tão rica, que neste momento aqui nos envolve. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus queridos, eu tirei a nossa conversa desta noite de uma palestra do Elahá. Não vou conseguir fazê-la toda, óbvio. Normalmente são palestras longas e eu recheei com mais algumas coisas aqui, né? Mas vamos lá. Nossos tempos são tempos sombrios. Os noticiários dos nossos jornais, TV, sites registram dias profundamente tormentosos. Muitos de nós achávamos que o século XXI não mais seria assim, de tanta violência e tanta intolerância, não é verdade? Mas o que temos observado é um crescimento dessas ocorrências nesse cenário como um todo. E a pandemia veio nos mostrar ainda mais dificuldades. No cenário político, tantas desavenças, tantas discrepâncias, o acirramento entre as nações, países ricos saindo na frente, a dificuldade diplomática entre esses países. Estamos vivendo tempos únicos de dor, de dificuldade. E de outro lado, observamos o crescimento da intolerância religiosa e o processo de degradação dos valores que as religiões apresentam, sinalizando para nós que aquele período de paz que nós imaginávamos que teríamos no mundo no século XXI está ainda um pouco distante de nós. Qual a razão para todas essas coisas? Parece que a humanidade tem dado passos para trás. O que aconteceu conosco nas últimas décadas? Uma série de valores sendo destruídos, sendo questionados. As obras religiosas do Ocidente, mais especificamente o Novo Testamento, possui um livro muito particular chamado de Apocalipse, que muitos leem Apocalipse como sendo o fim. E, na verdade, Apocalipse em grego significa apenas revelação, tornar sabido o que era oculto. Então, o livro do Apocalipse, escrito segundo as conclusões do evangelista João, teria muitas informações preciosas desse nosso período, e muitas pessoas, ao observarem esse cenário sombrio que estamos envolvidos, acabam por adotar um comportamento que ainda não seria o mais adequado. Quer dizer, muitos acabam se vendo envolvidos por essas questões ruins,
que nós assistimos, que nós ouvimos, que nós debatemos, e acabamos nos envolvendo e nos influenciando por elas, tornando a vida um pouco mais difícil ainda. Alguns dizem assim: já que tudo está assim, não adianta melhorar. Melhor que piore para acabar logo tudo de uma vez, porque estamos lutando poucos contra muitos no mal. E, consequentemente, vamos perder essa guerra. Então, melhor mesmo que tudo logo se acabe para que tudo se resolva. Essa é uma lógica bastante materialista. Até porque muitas dessas pessoas consideram que é através do fim desse estado em que estamos que nós iremos ver o relógio do mundo mudar e entraremos numa nova etapa chamada Nova Jerusalém, que vai descer do céu, e essa Nova Jerusalém vai ser aquele momento de muita felicidade, como num passe de mágica, viveremos em paz. A doutrina espírita não pensa dessa maneira. A doutrina não considera que seja a lógica na qual nós devemos trabalhar as nossas mentes. Entende o Espiritismo que, diferentemente do que nós imaginamos, nós estamos sim caminhando para um processo de melhoria progressiva do planeta. E então indagaremos: como que nós podemos defender a ideia de que o planeta melhora se nós assistimos a olhos vistos à degradação progressiva da sociedade? Como pode o Espiritismo dizer que estamos caminhando na direção ao progresso quando se observa, volto a dizer, o acirrar das relações políticas, o inflamar das relações religiosas, a degradação da arte, o processo de perda da identidade de alguns conceitos multisseculares? O que está acontecendo conosco? Como pode o Espiritismo dizer que isso é um progresso? A doutrina espírita considera que nós estamos vivendo exatamente o período marcado dentro do Apocalipse, como sendo o período do final dos tempos. Só que tem um detalhe: para o Espiritismo, o final dos tempos é, na verdade, o final de um tempo e o começo de um outro tempo. Nós não temos, no dizer da doutrina espírita, um final definitivo. Temos, ao contrário, a marca de um tempo para o início de um novo tempo. E geralmente, quando perguntam: e quando é que isso vai acontecer? Que dia que isso vai se dar? Muito bem. Isso está aqui no Livro dos Médiuns, no item 267, no parágrafo 8º, que diz assim: reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas quando isso for útil. Nunca, porém, fixam datas. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então, gente, muito importante que a gente já estabeleça que esse processo de transição planetária que estamos vivendo não existe numa data marcada. E a gente vai entender o quanto isso é real e o quanto isso depende de nós. Então, seja de onde for, de onde vier, se alguém marcou alguma data, desconfie. Porque as coisas ocorrem no relógio de Deus e não no relógio dos homens. E eles são totalmente diferentes. Deus não estabelece tempo para suas penas, porque as penas e as culpas e as absolvições, cada um de nós carrega dentro de nós próprios. Somos nós mesmos que nos sentenciamos e nós mesmos nos absolvemos. Então, não existe data marcada para nada. Nós é que temos que trabalhar para garantir a todos nós a nossa libertação. Então, no conceito que a doutrina espírita propõe para todos nós, o processo de transição, sim, há de acontecer na Terra. Não necessariamente num dia específico, mas quando as condições se fizerem tais e facilitarem para que isso se dê. Muitas pessoas, às vezes, acham que as transformações do mundo irão se dar a partir das comoções físicas, maremotos, terremotos, furacões, tsunamis.
Inclusive, quando acontece qualquer um desses, tem gente que fala assim, ó, o mundo tá acabando. Ó, o mundo vai acabar. Ó, o que está acontecendo? Então, segundo o que o Espiritismo diz, não são essas comoções físicas que trarão a transição da Terra. Sempre houveram terremotos, maremotos, isso faz parte da condição natural da Terra. Inclusive, quando cai um avião, né, lotado, e aquele desencarne coletivo, as pessoas falam, ó, é o fim dos tempos. Não, né, gente? Agora, como que parou de cair avião? Por quê? Porque eles não estão podendo voar, né? Então, é tudo assim, né? E o Espiritismo diz que as mudanças que irão acontecer não são mudanças do ponto de vista físico, são mudanças do ponto de vista sociais. Allan Kardec, em sua última obra, A Gênese, traz no seu último capítulo esses tempos finais, esses dias chegados e essa transição que a humanidade iria enfrentar. E lá Kardec diz que as transformações não serão do ponto de vista físico, e sim que elas serão muito mais profundas e marcarão um novo tempo e uma nova era, que são as transformações no nosso campo íntimo, as revoluções morais, as transformações dos costumes. Essas é que vão as reais. Então, não esperemos que o mundo vá se transformar a partir de um maremoto ou de um terremoto. Há um grupo de espíritos, em particular, que não reencarnam na Terra com muita frequência. São espíritos muito difíceis, empedernidos, duros. E quando eles vêm, perturbam a ordem social. São as almas que são chamadas de os maus não tocados pelo bem. O que são espíritos não tocados pelo bem? São as almas que não se sensibilizam, que não se sentem chamadas para um processo de mudança. É justamente o mal que não é tocado pelo bem em nenhum momento. São as pessoas que dizem assim, eu fiz isso mesmo e faria de novo. São aquelas que confessam os crimes mais bárbaros numa frieza, num rosto de feira, sem expressão. Esses são os maus não tocados pelo bem. Pois é, só que eles precisam estar aqui por razões, por eles e por nós. Por eles, porque esses espíritos precisam de uma chance para as mudanças. Eles precisam de uma oportunidade para se tornarem pessoas melhores. E se eles não vierem agora no processo de formação da Terra, eles perdem a oportunidade de estar aqui e terem seus vínculos afetivos. Então, eles precisam vir porque eles precisam de uma chance. São como nós, espíritos em processo de evolução. Precisam dessa oportunidade, mesmo sendo esses espíritos tão duros, tão cruéis e tão difíceis. E eles vêm também por essa causa. Nós precisamos da presença deles. O Apocalipse diz que, por ser grande a maldade nos últimos tempos, o a muitos se esfriará. Por essas entidades na Terra, porque essas entidades, esses que eu estou falando, esses espíritos cruéis, virão à Terra para se resolver. Só que como eles perturbam a ordem social, muitos de nós sentiremos envolvidos naquilo que eles trazem de informação. E podemos perfilar o que eles pensam, sem que necessariamente nós não sejamos maus e nem não tocados pelo bem. Quer dizer, com a influência desses espíritos, se eu não estiver firme no meu caminho de exemplo de Cristo, né? Se eu não estiver com Cristo, eu posso, em algum momento, me envolver por esses espíritos maus não tocados pelo bem. Então, esta é a hora de sabermos se somos realmente bons ou não. Se realmente somos almas comprometidas com o bem ou não. Porque esses espíritos chegam até e trazem ideologias, propostas, levantam bandeiras, e aqueles que estão indecisos entre o bem e o mal se sentem atraídos por aquelas ideologias e se perfilam entre eles. Quantos a gente assiste? Eram pessoas que estavam no caminho do bem, vivendo uma vida aparentemente tranquila, de repente se sentem impulsionados a guerrear
guerrear, a brigar, através de um nó, realizarem coisas que acabam perturbando a si próprios. Então, isso vai revelar realmente que somos e o que estamos prontos para fazer. O que mais precisa com esse momento de transição é que nos comprometamos com a mudança dela. Então, como dissemos, não há dia marcado, mas assim, um real envolvimento nosso para que isso dê certo. E sem desistir desses nossos irmãos, agora começa a nossa conversa aqui, papo reto. A gente está falando de construir a paz. A gente está falando de um mundo que a gente está vendo caótico. A gente está falando da necessidade desses irmãos cruéis estarem conosco. A gente está falando do quanto muitos de nós ainda titubeantes caímos, pendemos para esse lado. Então, sem desistir desses nossos irmãos que são muito duros e sensíveis, e a gente, quando os vê, diz assim, tenho certeza que vocês já ouviram isso, esse não tem que matar mesmo. Que pena que não tem pena de morte no Brasil. Esse só vai dar certo se sumir do mapa. Para ele ter conserto, aí as pessoas ainda falam assim, para ele ter conserto, só outra reencarnação. Porque aqui nessa ele não vai alcançar mais nada. É como se a reencarnação simples mudasse as pessoas, né? Não é a reencarnação muda, é a experiência que elas vivem nas reencarnações. Então, jogar esse problema para frente é só empurrar esse processo que eu diria por sinal de melhoria da Terra. Nós não construiremos um mundo de paz se nós cultivarmos dentro de nós a violência. E quando nós enxergamos esses nossos irmãos, quer seja por qualquer notícia, quer seja por qualquer canal, nós temos que começar a perceber o que sentimento nós estamos gerando. Nos lembrando, como eu disse, são nossos. Então não tem como. A paz depende de serenidade íntima. Como que pessoas violentas podem construir uma nação de paz? Gostando de nós, não do outro. De cada um olhar para si. Então, precisamos desenvolver mecanismos para que esses espíritos que vêm participar desse nosso mundo encontrem as condições mínimas para empreender o seu processo de mudança. Se eles não mudarem, a responsabilidade é deles. Mas é nossa responsabilidade oportunizarmos esse momento de mudança para eles. Jesus tem uma parábola muito interessante que a gente estuda bastante na Casa Espírita, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. E eu sempre que ouvia a palavra na Casa Espírita, me colocava como um trabalhador da última hora, enfim. E hoje aqui eu trago uma outra face dessa parábola, que o nosso irmão Elahá trouxe nessa sua palestra maravilhosa, diga-se por sinal, sugiro que todos a assistam na íntegra. E o nome da palestra é A Paz do Mundo Começa em Mim. Tá? Então ele diz assim, essa história nos ajuda muito a entender esse contexto, porque se num primeiro momento nós nos apegamos aos trabalhadores da última hora, ela tem os trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora, da nona hora e da 11ª hora. Então é assim, o dono da vinha vai logo de madrugadinha para contratar os trabalhadores e pega logo de manhã os mais capazes, os mais sarados, e são os únicos com quem ele acerta o salário, né? Vai logo cedo, escolhe os top da galáxia para ir trabalhar lá, na vinha dele. Quando ele volta às 9, ele já encontra um pessoal assim, ainda bacana, mas nem tão forte. Mas ele também o leva. E ele volta ao meio-dia, ele já encontra os fraquinhos. E leva para a vinha também. 3 da tarde ele encontra os magrinhos, mas também leva. Quando chega às 5 da tarde, quem sobrou lá, gente? Só os doentes.
nem magros eles eram, tão doentes que eles não podiam nem ir embora para casa. Dependiam daquilo para sobreviver. Estavam sentados na praça e o dono da vinha perguntou: por que vocês estão aqui? Disseram: porque ninguém nos contratou. Então, vamos lá também. Quando chega a hora de pagar, o senhor havia acertado com o primeiro que ele foi buscar logo cedo uma diária, que seria 1 denário. Mas aí ele vai e paga 1 denário para todos. E começa a pagar por quem? Por quem chegou na última hora. Quando ele dá 1 denário para os da última hora, os da primeira hora ficaram com os olhos arregalados, mas achando que eles iam ganhar 12 denários. Afinal, eles trabalharam 12 horas. E o senhor da vinha vai e dá 1 denário para cada um. Ficaram loucos, revoltados. Então, os trabalhadores da primeira hora, gente, não são, na verdade, as almas mais santas do paraíso. São os mais invejosos, os mais ambiciosos, os mais interesseiros. Aqueles que às vezes roubam o lugar do outro, fazem qualquer coisa para alcançar seus objetivos. E essas almas fazem questão de acertar o salário e ficam indignados porque os outros receberam mais do que eles. Eles não querem se comparar aos trabalhadores da última hora. São aqueles que gostam de procurar seus direitos. Já ouviram falar? Conhecem alguém assim? E eles diziam: tu nos igualastes a esses e eu não posso ser igual. Todos soberbos. Eu tô achando que parece com a gente. E então diz Jesus que o dono da vinha disse: o dinheiro não é meu? Não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou teu olho é mau porque eu sou bom? Gente, agora vem a mensagem que resume tudo o que a gente disse até agora. O dia que a gente descobrir que todo mundo vale 1 denário para Deus, a nossa mente muda. Eu disse todo mundo, do mais cruel ao mais angelical. Todo mundo vale 1 denário. A rainha Elizabeth II vale 1 denário. Ninguém está abaixo, ninguém está acima, todos valemos 1 denário. Nós não construiremos uma sociedade de paz enquanto nós tivermos a crença de que alguns valem mais do que outros. Todos temos o mesmo valor diante de Deus. E quando a gente quer se elevar, Deus mostra a sua face da justiça e da bondade e diz assim: meu querido, você vale 1 denário. Então, menos. Quando a gente se abaixa demais e acha que não está valendo nada nessa vida, com a autoestima lá no pé, Deus vem e diz novamente: olha, meu filho, você vale 1 denário. Então, olha só, gente. Nossa sociedade só vai se transformar quando descobrirmos que todos nós temos a mesma cota de valor diante do nosso Criador. E a dificuldade está exatamente aí. Aceitarmos que somos todos iguais. Então, nessa ótica que o Espiritismo nos propõe, do processo de transformação da nossa sociedade, é muito comum as pessoas estarem lá fora, olhando e dizerem: meu Deus, esse mundo está perdido, não tem mais jeito, onde isso vai dar, que absurdo, pipipi, papapá. As pessoas falam isso como se elas não fossem responsáveis por tudo isso. Elas não sabem. Lá no fundo, na nossa consciência, estão todas as leis de Deus. Então, se nós quisermos, a gente vai descobrir isso dentro de nós. Nós não somos meros espectadores desse processo. Nós somos, sabe o quê? Os agentes transformadores desse processo. A obra básica nos informa que o processo de transição não tem hora para acontecer, mas tem indícios, como a gente viu agora há pouco. Pode acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Com os homens, se nós nos comprometermos com o processo de mudança e acelerarmos para que isso aconteça, ele vai chegar mais cedo. E entendam que tudo que eu estou falando de processo de mudança até aqui
é o enxergar o outro como nós e trazer a paz para essa relação. Porque quando eu vejo desigualdade, eu trago a ira, a raiva, a guerra. Quando eu me vejo igual a ele, por pior que ele tenha feito, eu me vejo igual a ele ou ele igual a mim, eu não vou ter do que reclamar. Então, quando nós entendemos que precisamos nos comprometer para fazermos as mudanças, esse processo de transição vai chegar mais cedo. Ele vai ser sem os homens quando ficarmos na janela, observando, sem nos comprometermos de meros espectadores, só apontando o dedo para aquilo que a gente acha errado, sem mover uma palha para consertar nada. Isso aí vai demorar mais. E ainda, apesar dos homens, quando a gente puxa para trás, tenta atrapalhar o progresso, dando maus conselhos. Quando a gente fala assim, perdoa nada, você é bobo, deixa de ser trouxa, tem sangue de barata, vai lá, besta, aproveita a oportunidade, mete uma multa aí para você ganhar uns trocos a mais. Não tem não esse tipo de conselho? Tem, né? Tem aqueles menores também. Assistir palestra nada hoje, vamos assistir um trem na televisão aqui que vai ser legal. Gente, meu sogro dando boa noite. Boa noite, seu Keito. O senhor também, obrigada. É o primeiro, tá? Talvez tenham outros ainda. Boa noite. Então, gente, é isso. Enquanto a gente estiver dando mau conselho, a gente está fazendo exatamente o contrário. Daí, a gente realmente não vai ter controle sobre esse processo que a gente está desejando que aconteça assim. Mas nós já entendemos, então, né? Que aí vai depender mesmo de cada um de nós. Então, nosso grande objetivo é trabalharmos nessa transformação para que a gente consiga fazer com que tudo aconteça dentro de uma programação aí que já existe, mas que a gente sabe que nenhuma programação ela é absoluta, né? A gente sabe que até quando nós vimos para a Terra e fazemos a nossa programação reencarnatória, nós temos uma referência, um caminho, enfim, mas não é absoluto. Tudo vai depender das nossas escolhas, certo? Então, é aí que o Espiritismo se insere como uma doutrina de singular importância para todos nós. Porque a doutrina espírita assevera que a construção do mundo novo não vai acontecer de fora para dentro. É ilusão achar que vai descer uma multidão de espíritos benfeitores na Terra e arrumar o que a gente desarrumou, plantar as árvores que a gente arrancou, arrumar os rios que a gente desbarrancou e mais um tanto de coisa que a gente tem feito todos os dias, sem olhar para o meio ambiente com relação a gasto de energia, de água e lixo nas ruas. Ixi, daria para a gente citar uma lista aqui muito grande, infelizmente. Então, esses benfeitores não têm essa função. Quem vai ter que arrumar isso tudo que quem desarrumou fomos nós, quem vai ter que arrumar somos nós. Nós vamos ter que construir o que nós destruímos. E não há como se não houver da nossa parte o comprometimento. Então, isso vai exigir que a gente faça um esforço pessoal de perceber isso. Nós somos esse agente de mudança. Eu quero paz, a paz tem que estar em mim. Eu quero que diminua a violência ao meu redor, eu preciso prestar atenção em tudo o que eu falo, faço, penso e vibro. Qual tem sido minha frequência? Porque eu vou me conectar não só com os que estão vibrando igual, como vou fortalecê-los também de alguma forma, né? Então, quando nós olharmos o noticiário, e cuidado com os sentimentos, né? Porque às vezes a gente olha o noticiário e a gente fica revoltado. Meu Deus, que essa vacina não chega. Meu Deus, que não sei o que lá. Não é verdade, gente? É difícil o que eu estou dizendo para vocês. Não pensem que o que eu estou falando é fácil para mim também, não. Mas é esse o caminho. É esse o caminho. É Jesus mostrando para a gente qual é o caminho. Eu quero que a minha vida seja melhor. Eu quero viver uma consciência mais tranquila, um coração mais pleno, de amor, de alegria. As dores estão aí, nós estamos vivendo as dores de todo mundo. Mas sofrer é diferente de se revoltar. Ficar triste é diferente de se revoltar.
Então, a raiva, a revolta, a mágoa, ela destrói muito, não resolve o problema do outro e muito menos o nosso. Então, o processo de paz começa em nós. A nossa paz íntima não vai ser conseguida pela alienação. Não adianta ficar em cima de um muro e ficar dizendo, não, eu não vou reclamar mais, mas também não consigo fazer a outra parte. Tudo bem, é o tempo de cada um, é o ritmo de cada um, é a condição de cada um. Agora, a partir do momento que a gente aprende, um pouquinho mais de nós será cobrado. Então, vamos pensar nisso também. E como eu disse, a paz de se salvar o mundo não é a paz da ociosidade. É a paz que Jesus dizia, eu vos deixo a minha paz. É a paz na consciência de deitar no travesseiro e dizer, eu fiz a minha parte, eu contribuí, eu ajudei. E se eu fiz a minha parte e as coisas derem errado, isso não vai me perturbar, porque dentro de mim eu sei que eu fiz o que eu podia. Então, essa paz de estarmos conosco mesmos, assim, em paz, não significa que tudo vai dar certo. Não significa que eu vou estar serena nos resultados positivos da vida. Eu posso ainda estar triste, estar aborrecida, estar desencantada com algumas coisas que estão acontecendo naquele momento, mas estando fazendo a minha parte para colaborar com tudo isso, eu vou estar em paz. E aí eu vou trazer para vocês o texto que Jesus diz, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Está em João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Quer dizer, estar em paz, gente, não é estar descansando, pelo contrário. Às vezes é no trabalho, naquele trabalho mesmo que nos ocupa o dia todo, sem tempo para pensar besteira, é onde nós mais temos paz, né? O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Essa mensagem está em Vinha de Luz, ela é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E para encerrarmos a nossa conversa de hoje, depois a gente abre os microfones para comentários, sim, eu quero fazer uma canção e nessa canção vocês podem mentalizar o ambiente de vocês, mentalizar as pessoas que estão precisando de preces, as pessoas que vocês têm conhecimento, que estão necessitando, todos nós estamos, né?
mas há aqueles que estão, sim, num momento mais crítico, mais difícil ainda. Então, vamos usar a música, porque a música, ela chega a Deus tão rapidinho. A gente ouve a primeira nota e parece que o nosso espírito já se encontra numa outra esfera, e que ela possa ser a nossa prece de encerramento. Bom? Eu já respondo, tá, Maria? No final eu respondo, tá? E aí é claro que a canção não podia ser outra. Paz pela Paz, de Nando Cordel. A paz do mundo desce em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem a meu irmão, a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz do mundo desce em mim. Se tenho amor, com certeza sou